Olá, meu nome é Ronaldo Pagotto, sou professor aqui da EPD e nós estamos continuando o estudo sobre a formação econômica e social do Brasil. Nesse estudo de hoje, nós vamos estudar a formação inicial desse país nosso, primeiro período da colonização, do descobrimento até aproximadamente século XIX. Nós sabemos que a historiografia nos relata um episódio em 1500, em abril de 1500, que é o descobrimento do Brasil. O descobrimento sugere a chegada aqui de povos em um território novo, um território praticamente desabitado. Essa é uma falsa verdade. Na verdade, o que nós temos aqui no Brasil, os estudos da arqueologia, da historiografia brasileira, é que o ser humano já ocupa esse território há mais de 40 mil anos. Um dos símbolos disso é o chamado crânio de Luzia, que tem 11 mil anos. Esse foi o levantamento e fica no Piauí. Além disso, vários outros sítios arqueológicos também datam a chegada do ser humano aqui há muito tempo atrás. Então, as teses que explicam a chegada do ser humano aqui, a majoritária é que ele tenha vindo pelo Estreito de Bering, lá perto do Alasca. Então ele migrou da Ásia para cá, por ali, e veio descendo por dentro do território americano, no conjunto da América, passando por toda a América do Norte, passando pela América Central e também chegando aqui no nosso território. Uma segunda tese, que é minoritária na historiografia, é que o ser humano tenha vindo para cá através de uma migração de ilhas, as ilhotas do Pacífico. E por essas ilhas ele foi se aproximando e, em gerações, foi conseguiu chegar aqui. São teses para explicar a chegada do ser humano aqui, que é muito, muito anterior, e é o período chamado período pré-colombino, que nós estamos utilizando no slide, o pré-Cabral, né, para adaptar um pouco a nossa realidade. A chegada dos portugueses aqui encontrou, então, o número de pessoas tem até um certo consenso. Fala-se em 5 milhões de pessoas que ocupavam esse território. Ocupavam esse território em uma realidade de vida bastante tribalizada, em povos de distintas etnias, que falavam línguas distintas, tinham costumes bastante distintos. E a origem desses povos de etnias distintas, etc., são basicamente 3. A primeira é o povo coletor e caçador, que é a origem da ocupação americana. São os povos que viviam da coleta e do extrativismo e da caça. Isso durou desde 40 mil anos atrás até aproximadamente 2.000, 2.500 anos atrás. Esse povo se divide depois em povo do litoral, que vai viver de uma vida mais associada ao consumo e à fixação territorial baseada nesse consumo da pesca e da caça naquela região litorânea, e o povo que desenvolve a agricultura. O povo mais conhecido é da etnia Guarani, Tupi-Guarani. Esses tiveram mais contato com os portugueses. Então os portugueses, quando cá chegaram, encontraram uma diversidade grande de povos existentes aqui, com milhares de anos ocupando essas terras. Portanto, com culturas, costumes, desenvolvimento de ferramentas, tecnologias, obviamente que eram mais rudimentares, né, do que os portugueses que vieram com a tecnologia mais avançada. Mas existiam povos aqui, e isso é importante para nós. Isso só para descartar a tese de que esse descobrimento chegou aqui e desbravou um território praticamente deserto. Esse território não só não era deserto, como também ele tinha uma ocupação territorial bastante presente, bastante intensa. O que houve aqui foi uma ocupação forçada, uma ocupação sob mando militar, pressão militar, uma ocupação que no primeiro momento tentou controlar esse território. Essa é a primeira fase da colônia. Nós passamos 30 anos aqui nesse território brasileiro, em que essa colônia foi descoberta e passou 30 anos até que Portugal decidisse o que fazer, né? Nos primeiros momentos, Portugal decidiu primeiramente conceder a exploração do pau-brasil ao Fernando de Noronha, que foi a primeira concessão pública feita pelo Estado brasileiro, e foi o primeiro trabalho em que a exploração se envolveu com a relação com os indígenas. É aí que vem a tal da fama de que os indígenas foram conquistados com miçangas e espelhos, o que é uma grande inverdade. Isso foi um período bem inicial, com algumas regiões desse país e com alguns povos. Isso também teve uma duração bastante restrita. Nesses 30 primeiros anos,
a ocupação foi ameaçada pelo assédio de outros povos. Tentativas de tratados internacionais, de regulação pelo direito internacional, ainda inexistente, mas o direito entre nações europeias, para evitar o assédio da pirataria, roubo e a pilhagem tradicional daquele período. Esse processo de assédio externo forçou Portugal a dar um encaminhamento, a dar uma solução para esse processo. A solução adotada aqui foi adotar a mesma solução utilizada nas pequenas ilhas da costa atlântica, que Portugal já detinha como colônias, que é fatiar o território em largas faixas territoriais e entregar isso à nobreza de uma segunda escala da nobreza portuguesa, já que a primeira estava toda voltada para o comércio das Índias, que era o principal comércio português. Esse segundo escalão se dividiu em 12 grandes capitanias, que tinha a possibilidade de dividir em capitanias secundárias e, posteriormente, fazer mais fracionamentos. Isso ocorreu em 1530. Nesse período, das 12 capitanias, apenas 4 detentores dessas capitanias chegaram a vir para o Brasil, nessa viagem que durava na época 3 meses. 8 nem aqui vieram. E, portanto, essas capitanias não se desenvolveram. Gerou problemas graves nesse processo. A solução econômica para questões de conteúdo político e militar e também econômico não se mostrou, não vingou no termo popular. Esse processo, então, teve que passar por uma nova mudança, quando Portugal instaura aqui o chamado governo geral. Define a capital, Salvador, define regras da estruturação da colônia e faz aqui, então, inicia aqui, então, um empreendimento de maior envergadura, que é o desenvolvimento de uma produção, de uma mercadoria, de um produto trazido dos Açores, com tecnologia também importada, com investimento veneziano, a tecnologia vinda de Capri e outras regiões do mundo, ou seja, Portugal foi o administrador de um empreendimento que tinha na cana-de-açúcar o seu principal fator desenvolvedor. Nesse processo, o que faltava a Portugal era solucionar o problema da mão de obra. Já tinha aqui um longo período de existência de tentativa de colonização e de converter esse indígena para que se convertesse num trabalhador, num escravo naquele período. E esse processo foi um fracasso. Então, chegando aqui, como nós vamos ver nesse slide que vocês estão vendo, Portugal teve muita dificuldade de desenvolver a mão de obra, de conseguir desenvolver o trabalho com essa mão de obra. Porque os indígenas, além de não só serem rebeldes e se negarem a se vender, como diz a historiografia, por miçangas, eles tinham a facilidade de se embrenhar no meio do mato e não tinha quem os encontrasse. Então, a forma de luta desse indígena foi das mais variadas possível. Ele combateu esse português, ele empreendeu fugas para dentro do Brasil, daí que vem uma ocupação forte dos indígenas no Brasil de dentro, que é esse Brasil sertanejo, esse Brasil do interior, norte, centro-oeste, e outras formas também, como suicídio coletivo, enfim, são formas de resistência desse povo indígena. Nesse processo também de desenvolvimento da cana-de-açúcar, é um processo em que combina-se com o desenvolvimento do comércio de escravos na costa africana. Notem, eu não estou falando do escravismo antigo, eu estou falando de uma relação comercial. O escravo, antes de ser vendido aqui, ele era capturado em diversos países, né, em diversos povos na época, a conformação de países africanos é muito mais tardia, e trazidos aqui. Ele lucrava muito mais na sua comercialização, portanto ele era uma mercadoria de alto valor. O lucro gerado no mercado de escravos era bastante intenso, bastante grande, e isso atraía toda a atenção e os cuidados de portugueses, de espanhóis e de ingleses nesse mesmo momento. Portanto, nós estamos falando de uma relação comercial em que o produto vendido era um ser humano e uma demanda nessa região de mão de obra para desenvolver essa agricultura de cana-de-açúcar. Esse processo se combina à escravidão tardia que o Jacó Gorender, recém-falecido, historiador, profundo conhecedor dessas questões, desenvolveu no seu livro Escravismo Colonial.
é demonstrar que esse escravismo tardio, que não se compara com aquele escravismo que nós já estudamos aqui, lá dos tempos da Idade Antiga, ele tem um conteúdo comercial, ele está integrado a esse capitalismo nascente, e ele foi a forma encontrada pelas metrópoles de desenvolver um trabalho aqui que não podia ser assalariado, até porque ele dependia de uma superexploração desse processo. Essa condição de superexplorar o escravo, o escravizado, melhor dizendo, gerou essa situação de possibilidade de desenvolver a cana-de-açúcar e com ela desenvolver uma indústria moderna do período, que é a produção de açúcar. Veja, a produção de açúcar é o que havia de mais moderno no mundo. É indústria. Por mais que hoje seja uma indústria mais simples, uma indústria de transformação básica, naquele tempo era o que havia de mais moderno no mundo. E para fazer a transformação de uma matéria-prima, a cana, em açúcar, leia-se, o primeiro produto de consumo mundial. O primeiro produto universalizado no seu consumo, que tinha valioso, era presenteado, de interesse geral, aquele consumo que desrespeitava as fronteiras, não era um consumo específico dos europeus, era um desejo geral propagado pela Europa, garantido pelo fornecimento das colônias, principalmente o Brasil. Tudo isso para falar que esse empreendimento português, com capital estrangeiro, com tecnologia estrangeira, trouxe para cá as tecnologias mais avançadas, que é o caso do engenho, e se combinou com tecnologias e com métodos mais atrasados, como a ocupação territorial utilizada para a produção de carne e do gado, como um todo, leiteiro, etc. Então, nós estamos falando de um Brasil que tem a sua ocupação territorial, tem a sua organização política e econômica guiada por essa viabilidade enquanto um grande negócio. Negócio que se utiliza de mão de obra comprada lá fora, mão de obra comprada no mercado, né? Mão de obra utilizada de forma escrava, ou seja, métodos, como a gente já estudou aqui, de realização do trabalho baseado na coerção. Não era baseado no convencimento, não tinha livre troca, o escravizado não podia escolher, ele não se empregava em um trabalho. Ele era uma coisa, o escravo era um meio de produção, utilizado para produzir, e enquanto não conseguisse mais produzir, ele era descartado. E aí era logo despachado para outros cantos para viver no interior até morrer. Então esse período é muito duro. Esse período marca o início da formação do Brasil. Mas marca mais do que o início, como nós vamos ver. Ele marca o processo de formação da colônia como um todo. O negócio do açúcar é um negócio altamente lucrativo. Ele desenvolve a região litorânea, sobretudo do sudeste para o nordeste. É a zona da mata toda, aquela região costeira que tem uma produção de açúcar intensa. Só que esse processo no final do século XVII, ele entra em crise. A Europa consegue desenvolver a produção de açúcar baseada em outros produtos, principalmente na beterraba, depois na batata, e esse processo de uma diversificação dos fornecedores gera uma quebra nessa possibilidade de exportação. Então esse mercado do açúcar entra em crise. Nesse processo do mercado de açúcar entrar em crise, há a descoberta, a partir de uma série de pesquisas de investimento nesse território vindo dos portugueses, dessa grande empresa que tinha que se tornar viável, que era o Brasil, a pesquisa e a descoberta de ouro no Sudeste. Nesse processo, a política acompanha a economia. A economia do açúcar entra em crise, ascende a economia do minério, esse minério do ouro, depois da prata, tal. E esse processo desloca a centralidade política do Nordeste. Até então a capital estava em Salvador, mais um pouco, o foco econômico era mais para a zona da mata entre Salvador e Pernambuco. A migração da economia para o Sudeste, baseada na descoberta do ouro e na crise do açúcar, desloca a capital para o Rio de Janeiro. Então, isso é o reflexo na política e na organização política do território da situação econômica. Esse é o período que Portugal vai desenvolver o ouro. Lembro a vocês que antes disso,
Vocês se lembram que nós falamos na etapa anterior do Tratado de Tordesilhas, um acordo promovido pelo Papa inicialmente, depois promovido entre as nações portuguesas e espanhola, para dividir um pouco o território das colônias. Em 1608, com a unificação das famílias reais espanhola e portuguesa, de certa forma, aquele Tratado de Tordesilhas, tacitamente, ele acaba. Esse território brasileiro, então, que era dividido, esse Brasil que nós conhecemos, era dividido ao meio, uma linha vertical, ele passa a ter essa linha, tacitamente, desaparece. E esse Brasil passa a ter uma área, uma localização e uma presença territorial na América do Sul muito maior e mais robusta. O mercado do ouro é tão lucrativo que garante a Portugal, já numa relação europeia de integração, Portugal vinha de um capitalismo comercial. Portugal e Espanha eram os carros-chefe do mercantilismo, né? Enquanto isso, a Inglaterra e, mais adiante, os Estados Unidos já eram um capitalismo diferenciado, um capitalismo baseado na indústria, um capitalismo baseado na transformação da manufatura, do artesanato em manufatura e da manufatura em indústria moderna. Esse capitalismo mais avançado na sua capacidade de explorar, como nós assistimos no terceiro encontro, ele também vai colocar a Inglaterra e os Estados Unidos em uma condição de supremacia. Primeiramente a Inglaterra, os Estados Unidos só 2 séculos depois. E a Inglaterra, então, é a grande guia desse processo de desenvolvimento, já do século XVII para o século XVIII, e Portugal está ligado, associado a ela. Depende da Inglaterra para fornecimento de capital, é usuário de recursos ingleses, depende da tutela, das pressões militares inglesas. A Inglaterra, junto com a França também, se acende como uma grande potência militar. E nesse processo, a integração de Portugal com a Europa, mas principalmente a subordinação à Inglaterra, garante que o fornecimento brasileiro de ouro sustenta que a Inglaterra criasse, no século XIX, um padrão monetário mundial, que é o padrão monetário da Libra vinculado ao ouro. Isso, lembrando que a Inglaterra nunca produziu ouro. A Inglaterra não tem uma jazida, nunca teve, né? Isso veio todo da exploração das colônias, da exploração colonial, e o Brasil é parte importante nesse processo. Foram toneladas e toneladas de ouro escoado para essas regiões. É importante destacar que nesse processo de exploração econômica da colônia, não sem crises, não sem contradições, aqui também surgiu um processo bastante distinto de várias regiões do mundo, que é a formação de um povo baseado em uma vinda de portugueses que já não eram mais eram nascidos em Portugal, mas vieram desenvolver a sua vida aqui e foram gerando gerações novas de portugueses, indígenas, aqueles que foram integrados ao processo, que já não eram mais tribalizados, e os oriundos da costa africana, que já tinham se desenvolvido, se integrado a esse território e já não eram mais da África, já eram gerações que estavam aqui, já tinham uma história aqui, estavam já se constituindo e se miscigenando. Esse processo constitui o povo brasileiro. É um povo que não tem uma identidade na origem indígena, não pode se afirmar como identidade na origem portuguesa e não pode se afirmar como identidade somente na origem africana. Ele se identifica na fusão dessas três origens, né, regionais, étnicas, de existência. E esse povo vai se constituindo na mistura, vai se afirmando numa identidade nova, numa identidade baseada na cultura, que não é baseada em tendências de xenofobia, em tendências separatistas, em identidade religiosas e nada. Ela tem uma identidade a partir de uma ninguém-dade. Quem trata disso é Darcy Ribeiro. Essa ninguém-dade não mais ele é português, ele não é um africano e ele também não é mais aquele indígena tribalizado. Ele é um povo novo, um povo que se faz nessa mistura, um povo que se faz nessa fusão e um povo que vai trabalhar e vai desenvolver a sua própria construção aqui dentro a partir dessa mistura, e isso que resulta um povo distinto que tem na identidade com a cultura sua principal fonte de memória e de identidade cultural e como povo em si. Esse processo
lembro a vocês que não foi sem crises. Esse povo aqui, originado da vinda dos indígenas, dos portugueses inicialmente, depois uma migração mais volumosa de outras regiões da Europa e da costa africana, que vai se fundir, também vai passar por todos os seus processos de exclusão. Nós estamos falando de um Brasil voltado para fora. É um Brasil que toda a sua economia natural, de antes de Cabral, foi destruída. Sobre ela foi reconstruída uma economia a partir das determinações de fora, guiadas a partir de fora e voltadas para fora. Então esse é um processo bastante distinto, porque se nós olharmos a formação econômica e social brasileira, estritamente, de 1500 para cá, nós podemos nos equivocar ao menosprezar o fator externo como determinante desse processo. Como eu estou dizendo, a migração da colônia, as migrações políticas aqui dentro, da capital, de Recife, de Salvador para o Rio de Janeiro, depois os polos econômicos também vão se diversificando e vão conduzindo a população nesse processo, tem a marca dessa enorme empreendimento, essa empresa Brasil, que foi o primeiro período da colonização. Essa é uma marca, traço sina, que o Brasil enfrenta até hoje. Então não é uma coisa do passado, não é uma questão que foi superada lá atrás. Esse processo no Brasil foi organizado dessa forma, com toda a dureza que nós sabemos, e isso tem uma vasta literatura, e foi um processo que gerou uma tendência de atrofia do processo interno, porque esse Brasil exportador de produtos não industrializados, como é o caso da exportação de vários produtos minerais, de vários produtos, e a cana, que é um produto já trabalhado, virando açúcar, mas com uma exportação sem barreiras e etc., isso continha um processo de desenvolvimento interno. Esse desenvolvimento interno, de um mercado interno atrofiado, era a condição do desenvolvimento das metrópoles. Portanto, quando nós olhamos o desenvolvimento das metrópoles, principalmente da Europa, não é possível dissociar do que foi o processo de colonização. Essa colonização foi de uma tal brutalidade que a metrópole definia o sentido e a razão de existir daquele determinado país. O Brasil ele foi uma empresa de exploração. Uma empresa que inicialmente teve a cana-de-açúcar, passou pelo ouro, depois veio o período do café, lembrando a vocês que o café foi uma mercadoria interessante para o jovem capitalismo. Esse café ele disciplina o trabalhador, ele aumenta a atenção, ele dá maior longevidade ao trabalho, ele deixa esse trabalhador mais ativo por mais tempo. Então essa mercadoria, café, foi disseminada no mundo inteiro, virou uma grande mercadoria de consumo mundial, graças à necessidade desse capitalismo industrial nascente, carente desenvolveu no ser humano maior capacidade de atenção, de trabalho sob pressão, de trabalho em condições bastante adversas, como era no século XIX, 12, 14 horas, determinadas categorias. E esse café desenvolvido aqui também deu sentido à nossa colonização. Só que tudo isso conviveu com a formação de um povo brasileiro que foi, com essa origem dessas três fontes principais, foi se constituindo. Esse capitalismo, então, agroexportador, passou a conviver com um capitalismo interno aqui já comercial. Nesse período colonial, até a chegada da família real em 1808, tinha um veto ao desenvolvimento da indústria. Tem até um decreto de 1795 da Maria I, mandando fechar todas as manufaturas no Brasil, têxteis. Por quê? Não precisava ter manufatura têxtil, não precisava ter a protoindústria têxtil, porque o Brasil ia comprar tudo da Inglaterra. O que ela permitia nesse decreto? Que a indústria têxtil aqui, que é essa manufatura têxtil, fosse desenvolvida só para as roupas dos trabalhadores, na época os escravizados. E outra indústria foi possível desenvolver nesse período? Aquela indústria que não tinha a possibilidade de vir de Portugal, né? Então foi um período em que essa relação colonial ela gera uma atrofia, porque toda a renda gerada ela exporta, todo produto ela exporta, toda a realização desse produto, vejam que isso é importante,
Estudos dizem que 88% do que era produzido aqui nos 3 primeiros séculos, numa média, porque teve período que era até mais, era todo fornecido para fora. Essa mercadoria enviada para fora, ela era vendida lá fora. E o lucro da venda, daquele capitalismo de compro barato, vendo caro, era realizado também lá fora. Então esse é um processo que gerava nessa economia brasileira uma atrofia grande. Por isso que nós temos uma carga de falta de desenvolvimento industrial, de uma série de questões que não remonta a uma vontade do setor industrial ou questões assim. Remonta a um problema mais antigo, mais histórico. É importante frisar, Portugal veio para cá buscar, inicialmente, uma das 3 formas tradicionais de exploração colonial. É a pilhagem, é a relação das trocas desiguais e a relação da cobrança de tributos. Essas 3 formas tradicionais de colonização, lá do século XIV, XV, não se aplicaram aqui. Povos vivendo no Neolítico, tribalizados em grande maioria, com suas condições de vida, produzindo para a subsistência, não tinham condição de pagar tributo. Ainda não tiveram condição de fornecer mão de obra por muito tempo, até a solução do escravismo. E também não tinha condição de consumir nos mecanismos das trocas desiguais. A solução dada foi uma solução nova para Portugal. Essa demora dos 30 primeiros anos em iniciar a colonização, em enfrentar os problemas da colonização, não foi simplesmente uma falta de encaminhamento, digamos assim, mais consequente da coroa. Foi um problema novo que se colocou. Aqui não se poderia realizar aquele típico trabalho de pilhagem das colônias até então. Por isso que nós lembramos aqui, o que foi feito aqui foi uma enorme empresa, um enorme empreendimento de capital internacional, gestado desde fora, voltado para fora, com força de trabalho escravizada. Essa força de trabalho escravizada garantia a superexploração da colônia. Isso tudo resultou num processo de desenvolvimento da nossa perspectiva nacional bastante atrofiado. Atrofiado, leia-se o quê? Asfixiado, impedido, obstaculizado. Então esse processo é significante para entender o deslinde dele. No futuro e no próximo encontro nós vamos trabalhar o século XX, então isso é bastante importante. Uma questão também que eu gostaria de lembrar, esse processo, ele vai gerando aqui uma população, essa população obviamente vai gerando formas de sobrevivência, de integração populacional, de mistura entre esses setores vindo de fora, os setores mais das classes nobres, e dos grandes detentores de terra com os produtores, com os trabalhadores. A integração da Casa Grande com a senzala. Essa mistura se deu muito forte na cultura. E essa cultura brasileira que transformou a religiosidade católica de então, que eu lembro a vocês, nós falamos lá atrás que depois da Reforma Protestante, aqui é um parênteses, a Igreja Católica tem uma série de correntes, né? Uma delas são os jesuítas, que vão para o mundo afora, para as regiões mais longínquas, para desenvolver um catolicismo popular, para levar e para generalizar um catolicismo popular. E eles foram os primeiros que aqui estiveram, adaptaram sua linguagem, adaptaram de tal forma esse catolicismo que esse catolicismo perdeu aquele moralismo típico. Perdeu porque o indígena não se adaptava a ele. Perdeu porque esse destribalizado indígena não se adaptava a ele, mas também o desafricanizado vindo da África, com seu riso, com suas tradições religiosas milenares, também não se adaptavam a ele. Então, na cultura, esse povo foi adaptando o que chegava. Daí as teses da antropofagia brasileira, receber aquilo que vinha de fora, transformar em algo novo, absorver aquilo que importava e transformar em algo novo, que é um elemento cultural brasileiro desde então e que prossegue. Mas nesse processo, esse povo que vai se misturando, esse povo que vai ampliando o seu número, o seu volume, esse povo que vai desenvolvendo a economia local, esse povo que necessita de comércio, vai necessitando de mais coisas. As ideias iluministas do século XVIII para o XIX, muito fortes na Europa, os nossos filhos dos grandes proprietários de terra, principalmente de Recife, principalmente do Rio de Janeiro, iam estudar na Europa e voltavam imbuídos de ideias revolucionárias, ideias libertadoras. Tudo isso, com o processo de desenvolvimento desigual das nossas capitanias, das nossas regiões, dos nossos estados, gerou processo de tensão, de libertação
regionais, de independências regionais. São várias as revoltas, Farroupilha, Sabinada, muitas revoltas populares que tinham esse conteúdo da autonomia dos estados em relação ao reino e à colônia, ao colonizador, em relação ao império e à coroa real. Todo esse processo são as contradições dessa formação inicial brasileira. Um país que se forma como uma empresa fornecedora dos produtos mais interessantes para o mercado mundial, que se vale de mecanismos de exploração variados, vai resgatar características do escravismo, mas com uma característica nova. Até é possível afirmar que a existência do trabalho assalariado no centro do mundo naquela época foi garantido pela existência de trabalho escravo aqui, porque isso garantia a superexploração da colônia, e essa colônia então era voltada para fora para abastecer, alimentar e para satisfazer as demandas vindas de fora. Esse foi o primeiro, para falar dos primeiros 3 séculos do Brasil, um período em que o Brasil é uma colônia de exploração, essa colônia de fornecimento do que tinha de melhor. O desenvolvimento nacional, as crises, as tensões, as contradições era absolutamente secundário ou terciário. Por isso que as revoltas foram se avolumando, gerando contradições cada vez mais intensas aqui dentro, e essas contradições resultaram num processo que, combinado com a conjuntura internacional europeia, Napoleão e etc., combinado com isso, gerou um processo de independência, que é o que nós vamos trabalhar no próximo vídeo, no próximo videoaula. Obrigado.